Planejamento pedagógico. Como planejar bem para que a gente tenha boa aprendizagem e poucas dores de cabeça durante o ano letivo. Nesse vídeo eu vou te contar 3 etapas de um bom planejamento. Primeiro, a gente começa com a definição de onde queremos chegar, ou seja, os objetivos mais estratégicos em termos de aprendizagem para as nossas crianças. Esses objetivos eles têm que estar bem definidos para cada faixa etária. Então, as crianças de 3 anos ali da educação infantil, as crianças de 4 anos, 5 anos. E para cada faixa etária dessa, a gente tem que pensar em quais são os grandes marcos de desenvolvimento e aprendizagem que a gente quer atingir. Então, por exemplo, com as crianças de 3 anos, o que é mais importante a gente obter? As crianças precisam reconhecer todas as formas geométricas. Que formas geométricas são essas? As crianças elas precisam conseguir perceber rimas. Ótimo. Rimas de que tamanho de palavras? Palavras de 2 sílabas, de 3 sílabas, palavras polissílabas? Com os 5 anos, o que a gente quer? Que eles contem até quanto? Que eles percebam essa relação entre número e quantidade até quanto? A gente quer que eles cheguem aonde no processo de letramento e de alfabetização? A gente quer que eles leiam palavras no final da educação infantil? Ou isso é para o primeiro ano? Então, a sua escola precisa pensar para cada faixa etária aonde as crianças precisam chegar. Então, a partir dessa definição macro, dos principais objetivos de aprendizagem do seu ambiente, das suas turmas, você vai partir para um outro momento, que seria a especificação dos objetivos de aprendizagem da BNCC que estão conectados ali com aquele grande objetivo que você estabeleceu. Então, além da gente definir os grandes objetivos, a gente precisa operacionalizar os objetivos da BNCC. Por quê? Porque a BNCC ela é muito ampla e pouco definida. Então, além de ter objetivos de aprendizagem que se aplicam a 2 faixas etárias, ali, crianças 2 e 3 anos, crianças de 4 e 5 anos, ele traz, por exemplo, as crianças precisam reconhecer as formas geométricas dos objetos do cotidiano. Ok. Quais formas geométricas? Em que tipos de objetos? Em que momentos do ano letivo? É aos 3 anos e meio? É ao final dos 3 anos? Então a gente precisa estabelecer momentos para atingir cada um dos marcos da BNCC. E aí, por fim, vamos organizar então o nosso calendário de trabalho. A gente tem aí na BNCC, da educação infantil, por exemplo, para as crianças de 4 e 5 anos, 32 objetivos de aprendizagem. O nosso ano letivo tem quantas semanas? 40 semanas. Se a gente for considerar ali os eventos, os feriados, vamos considerar que a gente tem aí 35, 36 semanas letivas. Então é como se a gente tivesse aí menos do que um objetivo de aprendizagem para consolidar por semana. É lógico que a gente não vai passar uma semana inteira trabalhando num objetivo de aprendizagem, porque todas as pesquisas da psicologia cognitiva e da neurociência mostraram que a gente tem que trabalhar 1, 2 ou 3 objetivos em paralelo, para que a criança realmente aprenda mais. Então a gente vai ter aí talvez um objetivo principal em cada uma daquelas semanas, e aí você precisa definir esse objetivo principal, e os objetivos que você já trabalhou nas semanas anteriores, que você precisa revisar. E essa revisão ela pode ser com brincadeiras, com jogos, com uma ficha didática, com um livro didático. Então lembra sempre que o aprendizado em espiral, a neurociência mostrou para a gente que é muito importante para que a gente consiga realmente aprender um conteúdo ou dominar uma habilidade, a gente precisa utilizar aquele conteúdo ou praticar aquela habilidade ao longo do tempo. Então, se na primeira semana você vai trabalhar, por exemplo, as cores com as crianças de 3 anos, maravilha! Vamos trabalhar as cores em vários contextos, vamos utilizar as cores para fazer rodas de conversa, para fazer o letramento, para integrar as cores também com a matemática. E aí, na segunda semana, a gente vai trabalhar um novo objetivo de aprendizagem com mais foco, porém a gente vai revisar as cores, para que as crianças realmente consigam aprender aquilo e colocar aquele conhecimento na sua memória de longo prazo, que é quando a gente realmente aprende e pode levar isso para toda a nossa vida. Então, primeiro, definir os grandes objetivos de cada série ou de cada faixa etária. Depois, operacionalizar os objetivos da BNCC ao longo do ano, ou seja, dizer exatamente o que precisa ser aprendido e em cada momento do ano. E depois, organizar o seu calendário com as atividades dia a dia que você vai fazer para atingir aquele objetivo da semana e para retrabalhar, ou rememorar, ou reexercitar os objetivos que você trabalhou nas semanas seguintes. Então, mande seus comentários aqui se você quer mais vídeos sobre planejamento pedagógico. Você pode compartilhar aqui também com a gente as suas boas práticas, ideias legais que você teve, que colocou em operação na sua escola e que deram certo, para que a gente tenha mais professoras, coordenadoras, diretoras e supervisoras conseguindo fazer bons planejamentos, executar esses planejamentos ao longo do ano letivo com menos dores de cabeça no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dê um like, siga a gente aqui nas redes sociais e compartilhe com as suas colegas para que a gente possa chegar cada vez a mais professoras, coordenadoras e diretoras e fortalecer o aprendizado no nosso país. Até a próxima!